tá? Guardar aqui o tempo. Pronto. A partir de agora, tudo está sendo gravado. Nós estamos na UC 1.2, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente avançar. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos as normas. Lembrando, né, que eu falei para vocês, cadê? Nós temos 36 normas, tá? 36 normas. Então, vamos falar aqui novamente de cada uma para vocês começarem a se familiarizar com elas. Depois a gente vai esmiuçar cada uma delas no decorrer do curso. Então nós temos o C1, que ela fala em disposições gerais, que agora está mudando para PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Isso que vai estar falando é NR1, tá? NR2, ela fala de inspeção prévia. Essa inspeção prévia são aquela inspeção que o Ministério do Trabalho faz. Então, a gente tem que ter um documento do Ministério do Trabalho, só que agora é facultativo, né? A gente pedia, toda vez que a empresa ela fosse ser instalada, precisaria dessa inspeção prévia. Aí é onde o fiscal do Ministério do Trabalho ia na empresa, verificar se estava atendendo as normas e dava um quê, né? Ela dava um certificado de autorização, né? De inspeção. Então, ela dava aquele CAI para a empresa ficava com aquele documento, olha, né, colocava no quadro e tal. Então a empresa foi inspecionada pelo Ministério do Trabalho. É uma coisa muito bacana. Hoje é facultativo, né? Não são. Você pode pedir até mesmo para o Ministério do Trabalho, mas às vezes, né, ou quase sempre eles não vêm, né? Não tem funcionário suficiente para fazer tudo isso. E a norma fala também que essa inspeção prévia deve ser feita também quando você altera o seu layout, quando você muda de localidade, tudo isso tem que ter a inspeção prévia do Ministério do Trabalho. Nós temos a NR3, a NR3 ela fala de embargo e interdição. Alguma coisa que o Ministério do Trabalho embarga uma obra, ela embargou a obra, ela paralisou a obra, ninguém mais vai trabalhar nessa obra, tá? Ela embargou todo a empresa e tal, e ela fez a interdição de uma máquina, interdição de algum equipamento, né? Então o fiscal do Ministério do Trabalho tem esse poder, né? A gente chega na empresa, se ele perceber que existem funcionários em risco grave eminente, ele embarga, né? Se for muitos, ele embarga a obra, né? Ou a fábrica. E se for somente uma máquina tal, ele interdita aquela máquina. E essa máquina ou essa obra só vai continuar assim que tiverem laudos, né, que comprovarem que está tudo 100%, tá? Isso aqui é importante. Nós, da segurança do trabalho, nós temos também, né, o direito de interditar máquinas, né, não embargar, né? Embargar a gente não tem esse poder, mas a gente consegue interditar uma máquina. Essa máquina não está bem, né? Essa máquina está insegura, então vou interditar ela, né? A gente informa toda a gerência, a produção, informa a presidência, olha, essa máquina está muito perigosa, alguém pode se machucar. Então vamos interditar ela e aí a gente vai fazendo as melhorias, que são as adaptações, tá? Muitas máquinas, elas têm que atender, aqui embaixo é NR12, e aí a gente então dá aquela orientação, né, o que tem que ser feito, né, fazer projetos e tal, para ela se adequar. A NR4 é o SESMIT, a NR que fala da gente, como que é o SESMIT, como se dimensiona um SESMIT, como que é feito, né, tudo isso aí, como que a empresa ela adquire, né, esse SESMIT, ou seja, um SESMIT interno dela, ou seja, um SESMIT, né, contratado, porque SESMIT é um serviço. SESMIT é um serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, esse SESMIT aqui, ele é um serviço, não é um setor na empresa, tá? Eu trabalho no SESMIT, eu trabalho no serviço de segurança, tá? O meu departamento é o SESMIT, meu departamento é o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, tá?
Então, por isso que muitas empresas, elas deixam esse SESMIT como serviço e, aqui é a área da segurança do trabalho, aqui, né, a área de saúde ocupacional e por aí vai, tá? Então, é aqui que a gente aparece, aqui que fala das nossas atribuições, né? A nossa função, é aqui que vai falar sobre o dimensionamento do SESMIT, aqui que vai falar sobre as punições, caso não faça aquilo que está prescrito lá na norma, né? Então, tudo isso aqui está no NR4, isso é importante vocês lerem para vocês saberem onde vocês estão pisando. E lá vai falar que o SESMIT, ele deve fazer cumprir todas as outras normas, tá? Aí eu tenho a NR5, que fala da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós somos capazes, né, temos a capacidade, temos também o nosso curso, ele nos garante isso, de darmos o treinamento e capacitar a CIPA. Então, a CIPA é um processo longo, né, então ele é um processo que começa 60 dias antes do final do mandato. Então, 60 dias antes do mandato, a gente vai começar a fazer todo o processo, né? Então, tem uma comissão eleitoral, né? Aí, depois, tem que colocar o edital de convocação, a gente tem que formar sindicato, tem que fazer a votação, tal. A votação tem que ser auditável, né? Então, depois que faz a votação, faz a contagem e tal, para saber quem foi eleito ou não. Aí, depois tem que dar treinamento para essa galera. Na hora do treinamento, tem que pegar os indicados do empregador, porque a CIPA ela é composta de representantes dos empregados e representantes do empregador, tá? Os representantes dos empregados, eles têm estabilidade de emprego, né? Então, estabilidade de emprego, eles podem, tem direito a uma reeleição, então ele pode trabalhar na CIPA, né? Prestar serviço para a CIPA 1 ano, no próximo ano ele pode se candidatar de novo, já no terceiro não pode, porque só direito a uma reeleição. E os representantes do empregador, esses não têm estabilidade de emprego, né? Então, os representantes dos empregados têm estabilidade de emprego por 2 anos, 1 ano de mandato e 1 ano pós. Os representantes do empregador, que é da empresa, não têm. É obrigação da CIPA, mais o SESMIT, uma vez por ano fazer a CIPAT, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, e aí tem uns temas que eles já definem, né? Então, nesses temas que eles definem, já que o Ministério do Trabalho define para a CIPAT, que é aqueles temas, os tradicionais, que é o quê? Falar sobre AIDS, falar sobre álcool, né? E álcool, né? Que aí pode embutir como drogas, né? No contexto geral, que quando fala drogas, no contexto geral, você vai falar de álcool, cigarro, maconha, enfim, né? Você vai falar tudo isso num pacote só, né? E aí a questão de qualidade de vida, né? Para os funcionários e por aí vai. Com essa modernidade, né, com esses avanços, muitas CIPATs, o pessoal está falando de ergonomia, agora a CIPAT o pessoal já está falando do Covid, né, mais ou menos o que falaram ontem, né? Então, o que acontece? A CIPAT, né, que é uma semana, né, de ações de prevenção, onde a empresa ela se dedica uma semana para fazer um evento gigantesco para a galera, todo mundo entrar no clima mesmo de prevenção. A gente faz mesmo um fuzuê e coloca bexiga, coloca cartaz, não sei o que, porque tem que ser uma semana com que todo mundo perceba que tem alguma coisa diferente aqui. E aí é o momento da gente tocar o pau, colocar informações, tal, fazer as palestras, conversar com todo mundo, para que todo mundo consiga perceber a importância da segurança do trabalho, tá? Aí tem NRCs que fala dos equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos aí, eles não são dados aleatórios, né? Então a gente tem aí uma série de questões para poder indicar, né? Então a gente vai indicar um equipamento, eu primeiro tenho que ter certeza absoluta do risco, né? O risco é aquele problema que tem dentro do ambiente de trabalho, né? Esses riscos são divididos em 5 classes, são físicos, químico, biológico, ergonômico de acidente. Em cima desses riscos ele tem os seus agentes, né? Que são os problemas propriamente dito. Em cima desses problemas eu vou ver quais são os problemas e o que pode acontecer. Tá? Em cima disso que a gente vai fornecer o equipamento de segurança do trabalho. Entendeu? Eu não posso fornecer um equipamento de segurança do trabalho na orelhada. Eu tenho que ter certeza absoluta que o equipamento que eu vou proteger, ele protege
a função, né, aquele trabalhador, né? Até mesmo se por um acaso tiver um deslize e um erro, qualquer coisa que ele venha a cometer, a saúde dele não seja burlada, não seja ameaçada, entendeu? Então o equipamento ele tem que ser muito bem selecionado. Igual capacete. Capacete, existe um monte de capacetes. Primeiro, pelas marcas. Segundo, pelo estado de trabalho. Então, eu não posso dar qualquer capacete para o funcionário. Eu tenho que saber o que o funcionário vai fazer. Porque se é um cara que mexe com eletricidade, tem que ser um capacete diferente. Um cara que mexe, às vezes, num determinado trabalho, eu tenho que pegar uma resistência maior. Entendeu? Então, eu tenho que colocar que é a jugular, né? O capacete tem que ser preso pelo jugular, principalmente quem trabalha em altura. Então, tem um monte de detalhes que a gente tem que ver. Máscara, tem um monte de máscara. Só luva, tem um caminhão de luvas. Eu tenho que saber que tipo de luva que eu vou dar para o funcionário. Desde luva de látex até uma luva nitrílica, uma luva de pano, uma luva de vaqueta, uma luva de raspa, uma luva de couro, uma luva de borracha, uma luva de não sei o que, não sei o que. Eu tenho que ver se é cano curto, cano longo, não sei o que. Então, tudo isso no EPI, vocês vão estar capacitados de ver, entendeu? Então, um monte de equipamento. Sapato, sapato ou é bota, né? Ou é bota mais longa, é um protetor de peito de pé, é sola com palmilha de aço, ou a própria sola anti-prego, né? Que o camarada pode pisar no prego. Então, o que é isso? Então, é muitas coisas. E nós que temos que avaliar, não é chegar, eu vou dar um protetor auricular para o funcionário. Eu tenho que saber quanto que esse protetor atenua, quanto que ele elimina, né, de ruído, quanto que ele vai deixar do funcionário receber quantidade de ruído, entendeu? Então tem que ver tudo isso. Tudo isso eu tenho que ver. Então é um monte de coisa, porque se eu dou uma luva errada, ele vai continuar no local insalubre. Se eu dou um protetor errado, ele vai continuar no local insalubre, entendeu? Se eu dou uma máscara, máscara tem um monte, PFF1, PFF2, máscara com filtro de carvão ativado, máscara com não sei o que, máscara de não sei o que, papapá, armandada, não sei o que, tem um monte. Então, cada tipo de trabalho, eu vou ver o tipo de máscara que precisa, tá? Mas para isso, vocês vão também ser capacitados. Além disso, existem as feiras de segurança que a gente leva a vocês, né? Independente se vocês estiverem informados e por um acaso não ocorrer, porque esse ano não ocorreu, né? O ano passado também não ocorreu, que é em agosto. No ano passado não ocorreu, esse ano também não ocorreu. Então vamos ver para o ano que vem. Então é importante ir, porque essa feira de segurança é onde tem todas as tecnologias, todas as coisas novas, eles estão lá. E aí o que é importante? Que você vai conhecer. Você vai conhecer todos os equipamentos, você vai saber exatamente o que tem, né, de novo, o que é importante vocês conhecerem disso aí, tá? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Porque na hora que você entrar no seu trabalho, o que eu vou fazer? Que equipamento que eu vou dar? Eu tenho que ter certeza, porque se você der errado, dá problema. Aí tem um PCMSO, que é da SET. O PCMSO é um programa de controle médico de saúde ocupacional. De cara, esse PCMSO, ele que vai indicar os exames que o funcionário deve fazer. Tá? Então, ele que vai determinar, quem determina é o médico, né? Em cima de uma planilha de riscos, né? Que a gente manda conforme o PPRA hoje, né? Que agora vai ser PGR. Então, a gente manda para o departamento médico, com base na exposição, ele vai pedir exame. Então, se eu tenho um local que tem ruído, automaticamente o médico ele vai pedir o quê? Um exame que consiga saber se o cara está perdendo a audição ou não. Então, ele vai fazer uma audiometria. Se você tem uma exposição, sei lá, né, de fumaça, alguma coisa respiratória, né, existe esse problema, então ele vai fazer pulmão, a espirometria, né, e pode ser outro exame de sangue para ver se dependendo se esse metal pesado ele não ingeriu e foi para a corrente sanguínea. Isso é o médico que determina, tá? Eu só estou tentando mostrar para vocês a casada, né? Então eu mostro no PPRA os problemas e a partir dos problemas que ele vai fazer os exames, entendeu? E aí nesses exames ele vai fazer os atestados de saúde, né? Esse atestado ele está testando que a sua saúde ocupacional está bem ou está ruim, tá? Para isso ele precisa colocar uma série de informações, né? Então se está bem ou está ruim, tem um atestado de saúde ocupacional para quê?
para sua admissão, para saber se você está bem. Um atestado de saúde ocupacional para quê? Os periódicos, né? Então, esses periódicos, por legislação, funcionários entre 18 e 45 anos é a cada 2 anos, e funcionários abaixo dos 18 e acima dos 45 anos é uma vez por ano. Então, o camarada vai lá, faz todos os exames que o médico determinar, né? Feito todos e tal, e aí ele vai dar o ASO, ótimo, entendeu? Então, o que acontece? Gente, se por um acaso minha internet caiu, Professor, vocês... Oi, pode... desculpa atrapalhar a senhora. Pois não? Tenho uma dúvida, Pois um não. comentário até. Sim, sim. Eu já tive algumas experiências em algumas empresas de ramos bem diferentes, sabe? Assim, Sim, segmentos diferentes. E eu já sim, fiz alguns exames admissionais e periódicos. Eu não sei se foi só comigo. Eu tô falando no meu ponto de vista, tá? Até porque eu sou leigo. sim. Tipo, que tipo foi muito básico, tipo, mesmo um periódico, de o cara só olhar, você tá bem? Tô bem, você pega peso? Ah, pego. Ah, eu não pego peso, então tá bom. Então você faz isso e pronto. E não tem nenhuma avaliação específica, sabe? É muito comum acontecer isso. Pode ser. Pode ser, porque ele pode fazer uma análise clínica. Então, em cima da análise clínica dele, ele vai fazer essa clínica e ele pode pedir exames complementares. Mas isso é parte do médico. Então, ele chega lá, né? Então, como ele chegou para você e começa a bater um papo com você, vai tirar sua pressão, né? Vai tirar não, vai aferir sua pressão. É um termo, né, que a gente tem costume de falar tirar pressão, mas a galera não gosta, porque fala se tirar sua pressão você morre. Então, fala aferir a pressão, né? Então, vamos aferir. Então, ele vai aferir sua pressão, saber se está boa, fez a aferição da sua pressão, ele vai te fazer algumas coisas, às vezes uma acuidade visual, né? Saber se você está enxergando bem e se você não é daltônico, por isso que tem aquelas cores, né? E aí ele vai mandar você colocar a mão para ver se você não treme, né? Para ver se você não tem algum problema, juntar os pés para ver se você não tem labirintite, né? Mandar você assoprar, descer a calça, né? E assoprar para ver se você não tem hérnia, né? Ele vai mandar você ficar de costa, né? Pelado, e aí mandar você abaixar um pouquinho, ele vai ver se sua coluna está reta, ele vai ver até mesmo seu ânus para ver se você não tem hemorroida, vai ver se não tem varizes nas costas da sua perna, né? Na parte de trás. Então, isso são avaliações que o médico faz. São avaliações clínicas. Ele olhou ali e tal, e com isso vai dar um subsídio para ele, tá? Porque ele te perguntou, você tem exposição a alguma coisa? Você cheira alguma coisa? Cheira assim, né? No ambiente do seu trabalho, você aspira algum componente químico, ou tem tal, não usa máscara, alguma coisa assim? Então não tem. Então talvez ele não precisa tirar um raio-x do pulmão. Ah, então para isso ele não precisa tirar um sangue, entendeu? Então pode ser, tá? Não estou afirmando, mas pode ser que nessas avaliações, são avaliações clínicas, ele faça só isso. Beleza, tá? Ah, mas eu tenho ruído. Então, além das clínicas, ele vai pedir um exame complementar, que é o que? Audiometria. Aí você tem problemas respiratórios, né? Você trabalha com problema com poeiras, né? Inaláveis. Então, o que ele vai pedir? Uma espirometria ou uma chapa do pulmão. Ah, eu trabalho com produtos, sei lá, produtos químicos que podem trazer problema para a saúde. Ele pode pedir um exame de sangue, tá? Mas isso vai de cada médico. E aí, com base no que você falou, ele fez um montão de questionamento. Em cima do questionamento seu, na minha visão, ele entendeu que não precisaria fazer alguns exames complementares. Ele só fez esse check-up em você, né, visual, né, isso que ele chama de exame clínico, olhou, tá beleza, beleza? Pau no gato, vai embora. Tem outros que mandam olhar o pé, né, para ver se o camarada não tem joanete, né, para ver se não tem pé torto, para ver se não tem algum defeito, alguma deficiência e tal. E aí ele manda embora. Aí ele vai fazer aquelas perguntas: você já teve isso, né? E aí, sendo as suas respostas negativas, ele pode dar como final, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então é bem Tá? comum esse tipo de exame assim ser bem básico mesmo, bem breve, né? Então depende da exposição do funcionário, né? Porque não tem muito sentido um funcionário que trabalha numa parte administrativa ou trabalha numa parte que não exerce muito, até mesmo exercer de peso. Então, vamos supor, ele chegou para você e falou: você exerce peso, você faz força, eu faço.
Como que você carrega? Ah, eu carrego assim. Os caras te dão aquele colete de serviço. Não me dão nada, tá? Abaixa aí. Aí ele vai ver se sua coluna tal. Você tem dores. Às vezes na conversa ele consegue ver. Ó, você sente dor na costa, você sente dor aqui, você sente dor ali, tal, tal, tal. Em cima desses questionamentos, ele consegue avaliar você, entendeu? E aí ele pode ver que, vamos supor, tá dando dores musculares em você constantemente. Por isso que a gente chama de amnese, né? Que são esses problemas de doenças, né, que acontecem fora que a gente não considera em primeiro plano como de saúde ocupacional, né? Então o cara sentiu dor de cabeça, sentiu dor de cabeça, a gente vai colocar lá no acidente de trabalho, coloca ali. No outro dia dor de cabeça, no outro dia dor de cabeça, peraí, vamos avaliar por que está tendo tanta dor de cabeça. Aí se o médico já vai dar um start, opa. Às vezes a gente também, pô, mas peraí, a galera está reclamando de dor de cabeça. Vamos ver o que quer. A gente vai fazer um nível de iluminamento, a gente vai ver que a iluminação está fraca. E aí justifica a dor de cabeça porque a vista começa a forçar, entendeu? Ou o médico mesmo já ganha a fita na hora e pá, olha, precisa fazer aquilo, entendeu? E a gente vai fazer. Tá? Então, é comum sim. Mas ele, com certeza, ele fez, ou faz, né, aquele pente fino. Então, ele manda fazer todos esses exames clínicos que eu falei. Olhando assim, ele já consegue detectar. Entendeu, jovem? Isso, professor. Valeu, professor. Muito obrigado. Tirar uma dúvida também. Pois não? Eu cheguei a servir o Exército e onde eu servi tinha bastante aeronave e não chegou a ter algum exame específico envolvendo a parte auditiva. E havia exame envolvendo a parte física, né? Se todo final de ano tinha que fazer um exame físico lá para constatar que eu estava pronto para fazer o TAF, que era o teste de aptidão física militar. Mas não tinha nada envolvendo a parte auditiva. Isso é porque, por ser público, né, por ser uma organização militar, é diferente e também gera dúvida se no público também é diferente numa empresa pública, por exemplo, a Petrobras. Uma Petrobras preparando, fazendo o exame num cara que vai trabalhar embarcado. Também é diferente de uma empresa privada? Como é que funciona isso aí? Sim, como que funciona? É assim, essa NR, norma regulamentadora, ela faz parte da CLT. Então, isso serve para funcionários que são registrados como empregado ou são regidos pela CLT, são seletista. Quem é seletista, quem é funcionário que é regido pela CLT, tudo isso aqui tem que fazer. Os funcionários que são por estatuto, estatutário, né? Então, você presta um concurso para uma empresa pública, então a empresa pública não é CLT, ela é estatuto. Sendo estatuto, ela não acompanha a CLT. Ela tem os regimentos próprios, que nesses regimentos próprios falam em segurança do trabalho. Ponto. As Forças Armadas é outra conversa. As Forças Armadas, ela tem uma preocupação gigantesca com saúde. Ela tem uma preocupação gigantesca. Né? Até o médico que trabalha comigo lá, ele foi médico do Exército. Né? Então, o que a gente percebe? Que tem uma preocupação. Porém, tá? Eu não sei porque passou batido isso com você, né? Onde você estava, porque todo mundo que trabalha próximo de aeronave, primeiro, ele tem que ter o protetor auricular tipo concha, né? Aquele concha para ficar próximo da aeronave, tá? Se for isso constantemente. E ele tem que também ser avaliado, fazer exames radiométricos. O Exército tem tudo isso. Ele tem um departamento médico magnífico, ele tem hospital, né, do Exército magnífico, ele tem todos os profissionais e eles fazem exames, entendeu? Agora, pode ser que seja uma coisa pontual, né? Ou seja, você ficou algum tempo, né? Não a todo o tempo que você serviu, que foi um ano, você ficou exposto a isso. Então, no dia que iria ter essa exposição, o oficial do dia lá deveria chegar e falar assim, ó, galera, quem vai estar escalado para fazer tal trabalho, tal, então vocês têm que usar tal equipamento. Isso foi uma falha
do oficial do dia, né? O cabo do dia, o sargento do dia. Esses caras aí falharam, entendeu? Porque normalmente a gente até vê aí, né? Eu acompanho muita coisa do Exército, eu vejo quando está próximo da aeronave tem que usar o protetor auricular de concha, tá? Isso é uma questão. Você falou da Petrobras. A Petrobras, ela é seletista, entendeu? Então, ela é assim, ela é mista. O funcionário que entra para a Petrobras, ele entra através da CLT. Entendeu? Então, o cara que presta concurso, assim, quem presta concurso para Caixa Econômica e um monte aí, Banco do Brasil, eles prestam concurso para esses órgãos públicos, só que esses órgãos públicos eles são mistos. Eles têm uma parte da sociedade anônima, né, que são ações. A Petrobras é a mesma coisa. Então, na Petrobras tem uma preocupação gigantesca, porque eles são seletistas. Então, eles seguem a risca. E o trabalho dos caras são muito perigoso, porque é grau de risco 4. Sendo grau de risco 4, principalmente embarcado, como você falou, que o que é trabalho embarcado? O cara que fica na plataforma. O cara que fica na plataforma, ele fica lá 15 dias embarcado e 15 dias fica descansando, que fica em terra descansando. Então, trabalha 15 dias embarcado e 15 dias folga. 15 dias embarcado e 15 dias folga. Tá? Esse é o trabalho técnico de segurança, não somente da Petrobras, como qualquer técnico de segurança de prestadora de serviço. Para trabalhar embarcado, ele faz o quê? Ele tem que fazer um curso de offshore, né? Ou seja, um curso que vai capacitar ele a trabalhar embarcado, então é um curso específico. Ele vai fazer esse curso específico, vai pegar uma certificação que ele pode trabalhar offshore, que pode trabalhar embarcado nas plataformas, e aí ele vai, né, vai entrar numa dessas empresas para fazer o trabalho de técnico de segurança do trabalho embarcado. O salário é muito bom, porque é grau de risco 4, um montão de coisa, além do salário ser bom, ainda ganha periculosidade. A gente vai ver lá para frente, periculosidade é 30% do salário, né? E aí é contado todo o período que o cara está lá, porque mesmo ele estando dormindo, ele está exposto ao quê? A uma explosão, alguma coisa de periculoso lá. Então, ele vai ganhar periculosidade de 30%, tá? Então, quando ele trabalha embarcado, por isso que muitos caras que trabalham embarcado, os caras ganham super bem. Técnico de segurança que trabalha embarcado, o cara ganha uma fortuna. E aí ele trabalha 15 dias e descansa 15 dias. Ah, mas o cara, ele quer ficar 30 dias, então ele ganha 2 salários, né? Não sei se isso pode ou não tem essa informação, mas o cara fica 15 dias dentro e 15 dias fora. O salário é excelente, entendeu? Mas precisa ter um curso específico chamado offshore. Vai fazer esse curso e aí você pode trabalhar embarcado. Beleza, jovem? Opa, tá ótimo, professor. Obrigado. Era só essa dúvida mesmo, porque realmente, fazer esse comentário, realmente EPI lá não faltava. Tinha inclusive os 2 tipos de protetor auricular, tanto aquele que colocava dentro do ouvido. O ouvido é o de plug e o outro. Aqui, na verdade, a gente manda colocar os dois mesmo. Isso, e inclusive eles aconselhavam colocar os 2. Quando eu ia ficar horas dentro da aeronave, a aeronave ia voar dentro da aeronave, alguma coisa assim, eles aconselhavam colocar os 2. É que a gente manda colocar os dois. Para não ter dor de cabeça mesmo e proteger bem. Entendi. Mas o que não tinha mesmo era esse Os exames. esse exame, exatamente, esse exame específico não tinha. Em compensação que não tinha desse exame específico que já era uma dor de cabeça, mas que tenho certeza tinha no centro médico ali perto, eles compensavam com EPI. EPI nunca foi problema. Nunca faltou, então. Injeção de saco para todo mundo seguir a linha nunca foi problema também, assim como questões psicológicas. Tinha uma psicóloga lá, você podia fazer esqueci agora o nome do documento, mas que você poderia anonimamente dizer algum problema na instalação. Isso aí era maravilhoso. Então, não, isso é muito bom. Isso avançou muito. Agora, em questão de exame, é o seguinte: faz exames, que nem o cara que está sempre próximo da aeronave. Então, o que acontece? Porque existe um limite de tolerância. Lá para frente vocês vão ver, né? A gente começa a falar isso na UC2 e vai falar dessas avaliações na UC4. Então, todo o risco, ele existe um limite de tolerância. Então, esse limite de tolerância é o tempo máximo que você pode ficar exposto a esses agentes. Então, no caso de um avião, tal, que chega a, sei lá, uma turbina a 140 decibéis,
140 decibéis, você estando com o protetor, o concha mais o outro, tá? Então vai te atenuar aí, vou dar um chute, tá? 30 decibéis. Então 140 fica 110. 110 decibéis, você pode ter uma exposição lá de, vamos supor, meia hora. Você pode ficar próximo da aeronave meia hora. Um exemplo. É só para você entender. Então, você está dentro do limite de tolerância, pau no gato, não tem problema nenhum, entendeu? Então, aí, mas o médico que avalia isso, o médico que vai fazer essas avaliações e passar. No Exército não tem técnico de segurança do trabalho, mas tem engenheiro de segurança do trabalho. É interessante isso, porque no setor de engenharia do Exército, ele tem um engenheiro de segurança. Porque, principalmente o Exército, naquele setor que faz obras e tal, ele tem um engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança que vai fazer todos esses documentos de segurança, fazer todas essas avaliações, treinamentos e tal, entendeu? Então tem tudo, isso aí eu tenho certeza. Tá bom? Mas depende do médico. Se o médico ele achar que tem que fazer, ele vai fazer. Se ele entender que está dentro do limite de tolerância e não quiser fazer, ele não faz. Tá? Tá na mão dele. Não somente que ele faz outros exames aí, que ele entende que vocês têm um desgaste físico maior, principalmente para o TAF, que ele faz uma série de outros exames, não é verdade? É isso mesmo, isso mesmo. Inclusive já aconteceu do cara aparentar ter alguma coisa, o médico já sem problema indicar um exame e ali no batalhão mesmo o cara ser dispensado para fazer o exame. Tá Isso vendo? aí tem mesmo. Então, A coisa funciona. realmente, quando o cara aparenta ter alguma perda de capacidade auditiva, o médico já indica direto para fazer esse exame. Se for o caso, ele sai da cidade, que era lá em Taubaté, Sei, uns 100 quilômetros mais ou menos de São Paulo. conheço. E o cara era enviado para São Paulo, tudo custeado pelo Exército. Então, assim, por esse lado, realmente era muito bom. Que bom, que bom. Fico contente com isso aí. E obrigado aí pela Nada, tamo aí. diferença. Eu não Qualquer, sabia. mas Questão de qualquer diferença dúvida, de CLT. pergunta mesmo, porque o que vai acontecer? Às vezes vocês estão com uma dúvida agora, então eu já falo. Lá para frente nós vamos esmiuçar mais esse assunto. Então eu já respondo já e seja pronto, já resolveu o problema. E lá para frente, quando na hora da gente falar, e que a gente vai falar muito mais detalhado, isso também vai enriquecer vocês. Beleza? Vamos lá, então nós vamos para o 8, né? NR8 ele fala de edificações. Edificações, o que são essas edificações? Os prédios e tal, mas é uma coisa bem básica, né? Porque, na verdade, veio a NR18, que fala de construção civil, e ela que tomou todo esse corpo aí da NR8, tá? Ela que incorporou a NR8 e foi uma coisa muito legal, né? Então a 8 tá meia assim, largada. Talvez, com certeza, para o ano que vem o pessoal pensa na 8 e tira ela fora ou dá uma engrenada nela. Já a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, a partir de janeiro do ano que vem, vai sumir o PPRA, vai entrar o PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco. O que é isso? Até então, o pessoal fazia o PPR, um Programa de Prevenção de Risco Ambiental. O que é esse Programa de Prevenção? Fazia esse programa, né? Adotava medidas corretivas, medidas não sei o quê, tal. Fazia esse programa e colocava na gaveta. E seja o que Deus quiser. E isso não é efetivo, porque você faz um programa para atender a legislação, mas você não aplica ele. Uma outra empresa, não eram todas, que fazia o quê? A aplicação dessas medidas que você havia adotado. Então você adotou aí uma série de medidas, né? Então no seu PPR você viu lá, eu tenho ruído. No ruído, eu vou tomar as ações assim, tal, vou fazer isso. Ah, beleza. Só que o que acontecia? O pessoal às vezes nem tomava, muitas empresas nem faziam nada, jogava na gaveta e tal. Outra empresa começava pela metade e largava também, mão. Já no PGR, que é esse que vai ser introduzido no ano que vem, é um programa de gerenciamento de risco. Quando a gente fala gerenciar, tá? É o que? Você monitorar, você avaliar, criar indicadores, você pegar esse cara e cuidar desse cara. Então, quando você faz um programa de gerenciamento de risco, eu vou pegar o risco e vou cuidar dele. Aí a outra conotação que não vai ser engavetar, tá? Eu vou pegar esse cara, vou ver quais são os riscos que eu tenho na empresa e vou fazer a gestão dele. Então, eu vou ver as coisas que eu tenho que adotar para fazer prevenção
E aí essas coisas que vão fazer prevenção, eu vou criar um monitoramento, eu vou monitorar se essas ações que eu estou tomando, elas estão sendo eficientes, se não são, e aí a coisa vai andando, entendeu? Isso é gestão, né? Isso é muito importante. Tá? Até o final do curso vocês vão entender muito bem. Essa parte é o que nós fazemos hoje nas empresas, que são gestão, né? A gente faz as gestões aí de segurança do trabalho dessa forma. Então, a gente cria objetivos, a gente cria indicadores, a gente vai monitorando esses nossos objetivos, né? Então, olha, meu objetivo é acidente zero, tá? Ah, beleza, ótimo, acidente zero, mas como que eu vou chegar no zero? Adotando esse monte de barreira. Então, eu adoto esse monte de barreira, eu tenho que monitorar se essas barreiras estão realmente protegendo o funcionário. E aí eu vou o quê? Fazer monitoramento, vou fazer indicadores, eu vou começar a colocar números nisso. Essa barreira primeira foi boa, a segunda não foi, a terceira foi, a quarta não foi. Então vou criar indicadores. Eu vou criar o quê? Ferramentas de análise de risco. Entendeu? Vou criar ferramentas para investigar o risco. Então eu vou criar um monte de mecanismo, né? Eu vou fazer a gestão disso tudo para o que? Alcançar o meu objetivo, que é risco zero. Entendeu? Isso que é importante. Muito importante a gente chegar nesse objetivo. Aí eu tenho a NR10, a NR10 é super importante, porque a NR10 fala sobre eletricidade. Então, quando a gente pensa em eletricidade, caramba, eletricidade, tal, mas é o quê? É 110, 220? Não. A gente tem a eletricidade, primeiro, a gente tem esses, né, que são de baixa, né, baixa tensão, que é o 110, 220, a gente já tem o de média, né, e de alta, né, o de média, que é dentro, né, das empresas, que é 250, 380, 400 e pouco, tal, e aí a gente tem na cabine primária 500 a 13.800, que é alta. E tem aqui quem trabalha fora, que é alta. Então nós temos a alta lá na geração, né, nas hidrelétricas, no transporte, né, que é esses 3 fios que vocês olham em cima do poste, né, aqueles 3 cabãos lá em cima, né, esse está passando 13.800, né, então na transmissão, né, e depois dentro das cabines primárias, que são a distribuição. Quando ele entra numa cabine primária, que entra 13.800, então esses 3 cabão 13.800, entra dentro da cabine 13.800, aí tem que ter o quê? Transformadores. Esses transformadores, eles vão transformar essa energia de 13.800 para o quê? Para essas que a gente precisa, tem 10, 220, 300, 400, enfim, ele vai fazer essa transformação. E quem mexe com essa alta, que são as 13.000, ele faz jus ao quê? A adicional de periculosidade. Quem mexe dentro de uma cabine primária, né, ele também faz jus ao adicional de periculosidade. Quem mexe em alta, né, que seria esses equipamentos, né, de alta, que seria mais de 250, também faz jus, tá? Então, a lei nossa segurança do trabalho, a gente tem que saber o quê? Colocar, né, fazer um mapa, aonde são as zonas de risco. E se realmente as pessoas precisam se expor a isso. Então, vamos supor, eu tenho um equipamento que ele roda a 340, né? Sei lá, 200, vamos colocar, né, 340, né? Então, ele tem 110, 220, 340, tá lá. Ele está um equipamento com essa voltagem. A pessoa que vai operar ela, se estiver totalmente protegido, não vai ter problema. Se for um eletricista mexer, o que vai acontecer com esse eletricista? Ele não mexe num equipamento desse ligado, ele tem que desligar. Por isso que tem que ter disjuntores e tal, né, toda aquela produção. Então ele vai desligar, vai fazer o seu trabalho e depois que fizer, ele vai ligar. Assim como na sua casa, que a gente orienta, queimou seu chuveiro, o que você tem que fazer? Lá desligar o disjuntor do chuveiro, né, que você tem que estar todo distribuído. Aí você desliga o disjuntor do chuveiro, vai lá, acerta, né, tal, trocou lá o que você tem que fazer e vai lá e liga o disjuntor. É isso que a gente orienta. Então, quando esse camarada está mexendo sem estar energizado, ele não faz justo. Só que tudo isso tem que ser provado. Tudo isso tem que ser muito bem desenhado. Então, quando a gente fala em NR10, são segurança em eletricidade. Tá?
Então, é uma coisa super importante, né? Vocês vão ter várias aulas sobre esse tema, que é um tema super importante, porque eletricidade tem em tudo que é lugar. Então, não é 110, 220, isso é baixa. Isso não gera um adicional de periculosidade. E nem todo o eletricista, ele está capaz, né, tem a capacidade, né, principalmente em cursos, para mexer mais de 110, 220. Entendeu? É muito sério isso, então a gente tem que saber. Às vezes a empresa pega um eletricista qualquer e o cara não é eletricista industrial, ele é eletricista residencial. Ele só conhece 110, 220. É quando ele vai para uma fábrica que tem mais do que isso aí, vai trazer um transtorno irreparável. E se o cara não tem curso de NR10, que é um curso em segurança em eletricidade, então ele entende de eletricidade, ele precisa entender a segurança na eletricidade. O que precisa fazer, o tipo de equipamento que precisa ter, entendeu? Então isso é seríssimo também. E se por um acaso aqui, né, o cara tiver que mexer no equipamento que estiver energizado, ele tem que ter equipamentos adequados. Né? Então, o camarada que tem que mexer num cabo desse que está energizado, ele tem que ter um equipamento, varas de manobra, ele tem que ter capacete adequado, né? Ele tem que ter viseira, ele tem que ter luvas, né? Essas luvas aí, elas têm que ser feitas teste a cada 6 meses. A cada 6 meses a gente tem que mandar essas luvas fazer teste para ver se não tem nenhum buraquinho, nada nela. E se o cara colocar uma luva de proteção de 13 mil, mexer no cabo de 13 mil e a luva tiver furada ou tiver uma resistência inferior, o cara morre. Entendeu? Eu fiquei sabendo de um caso, há muitos anos atrás, numa empresa de eletricidade, o camarada, o que ele fez? O camarada não testou a luva, né? Porque tinha um teste lá para fazer, né? E o camarada não fez o teste na luva. E ele foi meter a mão no 13800 e aí a luva dele estava furada. Só que era um furo minúsculo, né? Então, talvez trincou a luva e aí o que aconteceu? Pegou a carga, morreu, aí já era. Não sobra nada, entendeu? Então, isso que é a nossa preocupação, e vocês vão estar capacitados para isso. Aí nós temos a NR11, a NR11 fala em movimentações de materiais. Então, essa NR11, ela vai te mostrar o que é uma ponte rolante, o que é uma grua, o que é uma empilhadeira, entendeu? Que curso que tem que fazer, né? Os cursos que a gente tem que ministrar para ele de segurança e empilhadeira, para isso você tem que entender um pouco de empilhadeira, né? Conhecer a segurança da empilhadeira, estudar um pouco a empilhadeira, ponte rolante é a mesma coisa. Então, existe um monte de macetes, né, que a gente ensina o operador, vamos supor, de empilhadeira, né? Desde a forma de que o cara coloca a carga na empilhadeira. Às vezes o cara coloca de uma carga de um determinado jeito, que é um perigo. O cara coloca de um jeito lá que se ele der uma freada, a carga cai. Ou se ele subir, cai em cima dele. Ou se ele virar, né, principalmente essas cargas que são tubos, que são parte cortante, são vidros, né, são caixas grandes, né? Então, a gente tem que ter um cuidado gigantesco com isso aí. A gente tem que ensinar o cara, né, principalmente numa curva, né? Não pode andar com o garfo levantado, tem que ser garfo abaixado em torno de 15 centímetros do chão, né? Tem uma velocidade, o cara tem que olhar para onde está andando. Tem um monte de detalhes aí que tem que capacitar o cara a entender da segurança em empilhadeira. Assim como a segurança em ponte rolante, assim como segurança em grua, entendeu? Então imagina uma ponte rolante, o cara está na ponte rolante, passa um cara lá embaixo na hora que ele vai soltar o negócio. Por isso que a gente orienta, sinaliza todo o ambiente de trabalho para que pessoas não passem por ali. Então, é uma coisa bem séria. E aí a gente tem a NR12. Essa NR12, ela fala de máquinas e equipamentos. Então, o que aconteceu na revolução dessa NR12? Lá atrás, né, antes de 2010, nós tínhamos aqui no Brasil, ainda nós temos, mas tínhamos bastante, principalmente prensas, né, umas prensas que elas estavam provocando muito acidente. Muito acidente. Vários acidentes que ela estava provocando. Então, são prensas que ela tem um pistão atrás. Então, ela tem uma roda e ela tem um pistão e ela
desce. Então, quando o pistão desce, que ele bate. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E esse tipo de prensa é um perigo porque ele não para, né? Ele só para embaixo, entendeu? Em cima, ele não tem estabilidade, ele pode, né, como se fosse por inércia, ele bate. Então, o que aconteceu? O pessoal falou, meu, essa prensa é muito perigosa, então a gente tem que tirar essas prensas de circulação. Só que para tirar essa prensa, eles deram um prazo, né, de bastante tempo aí para as empresas tirarem, para as empresas começarem a fazer um programa de prevenção de risco em prensas e também equipamentos similares, né, o PPRPS. Então as empresas foram se adaptando, olha, precisa arrumar aqui, arrumar ali e tal, e foram se adaptando. Mas essas prensas saem fora e ter só uma prensa que ela consegue segurar, tem um freio, né? Ela consegue parar em qualquer momento, ela não tem que subiu, ela pode descer, entendeu? Então, foi feito isso aí. E aí começaram a pensar que prensa é muito perigoso. Aí começaram a entender que prensa tinha que ser bimanual, né? Aí começaram a pensar que a prensa ela tem que ser protegida a parte onde o cara coloca a mão. E na hora que ele coloca a mão, ela tem que estar, né, fora, e o camarada tem que colocar os 2 dedos para poder fazer, porque antigamente era no pé, então o cara colocava no pé, tal, e acabava o quê? Um vacilo do cara, ele perdia a mão, tá? Isso aconteceu muito. Então, nessa revolução da NR12, veio para fazer assim, olha, essas máquinas são perigosas. Aí tem que pensar em alguma coisa. Assim como injetoras. Injetoras é um perigo. Né? Injetoras é onde faz moldes, né? Moldes não, faz embalagens, né? Faz plástico. Então, o que acontece? Ele pega, né? Ele vai lá, tchum, ele junta, né, as partes, aí sai lá quente, o plástico derretido, quentinho, ele cai nesse molde, né? Tum, né? Aí encheu o molde, beleza? Aí o que acontece? Ele abre a porta, né? Aliás, antes dele abrir a porta, a prensa, né, que está lá dentro, essa injetora, tchum, solta. Aí ele tem que abrir para tirar a peça lá de dentro. Só que aconteceu o quê? Num vacilo que ele podia entrar, né? Ela podia fechar de novo e esmagar ou a perna, esmagar o braço do cara e tal, né? Então era um problema sério, principalmente quando ela abria e aí colava alguma coisa, o cara tinha que, né, ir lá e tirar. Então as proteções eram meio ineficientes. E aí foi pensando em proteções eficientes para essas injetoras, para essas prensas e uma série de outros equipamentos, colocando o botãozinho, né, de stop, né, aquele botãozinho vermelho para a máquina, entendeu? Colocando uma série de luzes de emergência, né? Um monte de sensores para tudo que é lado. Então, isso é o que nós, da segurança do trabalho, nós vemos nas máquinas. As máquinas, elas têm que ter uma série de equipamentos que proíbam, né, ou previnam o que é acidente. Mas de que forma? Se o cara quiser enfiar a mão, eu quero perder meus dedos, ele não consegue. Isso é uma proteção. Eu quero perder todos os meus dedos, eu vou enfiar numa guilhotina, e ela não vai cortar. Por quê? Ele entrou numa área de segurança, entendeu? Por isso que as guilhotinas, que elas são super perigosas, a guilhotina, ela tem, além de luzes, né, sensores e tal, e o cara é bimanual, o cara tem que colocar os 2 dedos, as 2 mãos, para ligar. Ele coloca, então não tem como ele colocar e colocar a mão lá, não tem como. Então, quando ele colocou, né, apertou que vai descer a faca. E ele tem que segurar até o final para a faca chegar até o final. Então, são coisas assim que a gente vai estudando, que a gente vai desenvolvendo na empresa para que essas máquinas sejam 100% seguras. Entendeu? Então, essa NR12 vai capacitar vocês a ter uma visão mais sistemática, né, das máquinas, entender um pouco mais das máquinas, o que são pontos, né? Isso é importante. Beleza? Então, eu vou parar aqui nesse primeiro bloco aqui, entendeu? Hoje, vou parar aqui na NR12. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom, então. Sim. Beleza. Eu apertei aqui o ESC aqui, o negócio não saiu. Então, o que acontece? É importante a gente, né, eu estou falando um pouco da NR, para vocês começarem a ser familiarizados com essas NR, e a gente vai avançando assim ao tempo, tá bom? Não pensem que vocês vão aprender tudo da segurança do trabalho do dia para a noite, tá?
Então, às vezes, tem colegas aí que já está no meio e tal, ele já entra naquela ânsia de querer aprender tudo no dia para a noite e não consegue, tá? A gente tem que ser paulatino, a gente tem que, uma forma pedagógica de poder ensinar vocês, para não colocar a carroça na frente dos bois. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi falado hoje aqui? Professor? Pois não, Fabiano? Professor, o senhor tem alguma dica, alguma sugestão para a gente iniciantes dar uma olhada em algum material para focar mais em alguma coisa, algum NR para se destacar para esse final Tem. de semana O para a que gente dar uma olhadinha? eu vou colocar para vocês aqui um material que é super importante, que é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui chama Cadastro de Acidentes do Trabalho, Procedimentos e Classificação. Esse aqui é NBR 14280. Esse aqui, vocês vão ter ele para sempre. Vou aumentar aqui. Vocês vão ter ele para sempre. Porque aqui, o que você vai aprender lendo essa norma? Primeiro, vim aqui nas definições. Então, nas definições aqui, já previamente, você vai entender o que a norma fala em acidente do trabalho. O que é a definição de acidente do trabalho? É uma ocorrência imprevista, indesejada, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar a lesão pessoal. Isso aqui é a definição que a norma nos dá. Aí tem lá acidente com lesão, tal, acidente inicial. Então tem todas as classificações aqui. O que é um ato inseguro, tá? Então é interessante vocês lerem essa norma aqui, que ela também faz parte da nossa Bíblia, tá? Eu já vou deixar aqui como material de cabeceira de cama aí para vocês, tá? Então tem muitas informações do que é uma doença profissional, o que são lesões, né? O que significa um acidentado, tá? O que são dias perdidos, dias debitados, que depois eu vou ensinar vocês em estatística, tá? O que é a taxa de frequência, a taxa de gravidade, né? Isso são questões estatísticas que depois eu vou ensinar. Formulário de registro, cadastro de acidentes, né? Então tem uma série de informações aqui que vai enriquecer vocês. Avaliação de frequência, aí tem aqui a fórmula que depois a gente vai ensinar vocês, tá? O que são horas trabalhadas, depois para vocês começarem a pensar em desenvolver aí os indicadores de vocês, tá? Então tem aí dias a debitar, tal, né? Então quando a gente fala de dias a debitar, isso também é estatística que eu vou ensinar lá para frente, quando o camarada tem um acidente grave. Quando o camarada tem um acidente normal, né, você machucou e tal, a gente tem dias perdidos. Dias perdidos, quantos dias esse cara vai ficar afastado? Entra na nossa estatística. Agora, quando tem um acidente um pouco mais grave, né, então, quando ele teve aqui ou morte, ou até mesmo uma incapacidade permanente, total ou parcial, né, o que a gente faz? A gente tem que colocar na nossa estatística um outro número. E esse número é o seguinte, então, vamos supor, o cara morreu na firma, o cara teve um acidente grave e morreu. Então, numa estatística, o que eu vou falar? Eu vou escrever que ele teve um dia perdido, que foi o dia que ele morreu, ele teve um dia perdido, mas ele teve 6.000 dias debitados, né? Que são debitados por morte. A morte vale 6.000 dias, assim como tem outros lá embaixo que eu vou mostrar para vocês. Mas é prematuro ainda falar isso para vocês, tá? Que aí vai dar um nozinho na cabeça e falar, caramba, não entendi nada, débito e tal, não entendi nada. Mas depois que vocês começarem a ler aqui, você vai ter um norte. Então tem um quadro 1 aqui, a debitar, cada parte do corpo ele tem um valor em dias, tá? Então uma morte 6.000 dias, incapacidade permanente 6.000 dias, membro superior acima do punho até o cotovelo, né? Inclusive o cotovelo são 13.600 dias, do cotovelo até a articulação do ombro, né? Então o cara perdeu aí o braço, né? Inteiro, são 4.500 dias e aí vai, né? Então nas mãos, se for polegar, indicador, médio, anular, o mínimo, né? Se for as falanges, né? Que falange que é? Terceira falange, segunda falange, primeira falange, o metacarpianos. Então, tudo isso aqui é interessante você ler já para começar a se familiarizar com os nomes. Então, você vai ver aqui, isso aqui é uma mão, tá falando aqui, ó. Mão, amputação atingindo todos os ossos da parte, né? Então, todos. E aqui vem os quirodátilos, era aí que eu falei errado. Quirodátilos, o que são os dedos da mão. Então, nós temos aqui o polegar, né? Se tiver o polegar,
ele não tem a terceira flange, só tem a segunda, a primeira e os metacarpianos, tá? Então tem aqui, se for indicador, tá? O indicador, vocês observam que ele tem mais peso para debitar, porque é justamente o dedo que a gente faz a pinça, tá? Então, o polegar, ele que faz a pinça, né? Então, para o cara segurar. Por isso que ele tem um valor maior, tá? E aí tem tudo aí para vocês lerem, né? Como são feitas as estatísticas. Depois, não se, aprende, não se pegue muito nisso, que depois eu vou ensinar bem detalhado o que é isso aí. Então, aqui está a norma. Ela é bem grande, depois vocês vão ver. É interessante aqui embaixo, até tem aqui uma forma de vocês entenderem, né? A linguagem, né, que a gente utiliza quando vai fazer análise de risco, entendeu? Então, tem aqui uma série de riscos, né? Para vocês começarem a se familiarizar, é um termo que a gente usa, isso é importante, tá? Esse material eu vou mandar para vocês agora. Eu vou colocar aqui no grupo de vocês, no nosso grupo, né? Para vocês começarem a entender um pouco, leiam. Ela tem 94 páginas, tá? Mas é tranquilo, não precisa ler tudo numa hora. Vocês vão lendo, entendendo, tá? Profundamente, isso é importante. Beleza, galera? Bom, alguém tem alguma pergunta sobre tudo que foi exposto até agora? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu queria fazer um comentário. Pois não, Wagner. Eu trabalhei no hospital de médio porte e, assim, quando eu iniciei na CIPA, assim, totalmente leigo, e outro colega ficou responsável por estar passando nos setores, informando para os funcionários, entre técnico de enfermagem, auxiliar, enfim, referente ao mapa de risco. E assim, eu notei que grande parte dos funcionários, que 90% dos funcionários não tinha noção do que era aquilo. Sendo que, assim, eles usam equipamento de proteção, muitos mexem com pérfuro cortante, mas não tinha noção do que é o mapa. Não acaba sendo uma falha, assim, porque é uma proteção para o próprio funcionário. Ele não teria que, tipo, focar mais no caso, nesse aspecto, para a pessoa ter ciência do que é aquilo. Sim. O que acontece? Tudo isso, vocês percebem que é a integração. É o primeiro contato que o funcionário tem com a empresa. Por isso que é importante ter a integração da segurança do trabalho. Então, quando o funcionário entra na empresa e a empresa reserva um determinado tempo para nós da segurança do trabalho conversar com o funcionário, aí a gente tem para mostrar tudo isso. Então, quando eu vou fazer integração com o funcionário, que eu vou falar todos os riscos que ele está exposto, tal, como que é a empresa, o que pode, o que não pode, papapá, vou falar tudo e vou falar do mapa de risco. Aí eu mostro o mapa de risco. Olha, aqui no seu local de trabalho, tá? Esse é o mapa de risco do seu ambiente, você está exposto a isso, tal. Por isso você tem que usar isso. Então você explica para o funcionário. Agora, quando o funcionário já está no ambiente de trabalho, já está trabalhando, nunca teve integração, e você querer que ele entenda de mapa de risco, vai ser difícil, porque a gente vai ter que pegar todos esses funcionários, colocar no auditório e dar uma aula de segurança do trabalho, ou seja, fazer uma integração em conjunto, né? Reúne todo mundo e fala, galera, é assim, segurança é assim. Porque se pegar na metade, dá problema. Que nem o seu colega, ele foi num setor, isso aqui é o nosso mapa de risco, e não é isso. Ninguém entendeu nada, ninguém ia entender. E é um hospital grande, então o hospital grande ele falhou fortemente nessa questão. Deveria ter feito uma integração com os funcionários, destinado algum tempo para a segurança do trabalho, que nós que definimos, né? A gente chega lá, olha, eu preciso de 4 horas, preciso de 3 horas, eu preciso de meio período, eu preciso de um dia para a segurança do trabalho e pronto. E o funcionário ele vai ficar ali um dia, ou quantas horas você determinar, para você instruir o funcionário. Você tem que ensinar ele, não tem jeito. Ele pode até saber, mas ele não conhece as regras da tua casa, da sua empresa, entendeu? Não conhece, então ele vai entrar, nós temos que ensinar ele o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, e como que a segurança do trabalho funciona aqui na empresa, entendeu? Ok. Tá, porque senão vocês fizeram ao contrário, depois que o cara, né, entrou,
o cara tá lá já, e olha, agora que você tem que saber o que, que é isso, o cara não vai entender e não vai dar nem confiança para o negócio. E a segurança não vai funcionar. Então, quando você tem a integração, que o camarada entra, você conversa com ele, ensina ele, falar aqui dentro é assim. E se eu pegar você fora dessa circunstância, você vai ser divertido. Opa, aqui que o cara faz? O cara, peraí, meu, aqui a conversa é diferente. E a primeira vez que você pegou o cara, já deu uma advertência, opa, aqui o negócio não é de brincadeira não, filhão. Aqui o chicote estrala. Aí o negócio, o cara já pensa duas vezes. Agora o cara entra, ninguém fala nada, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele estava acostumado nas outras empresas. Se porventura ele trabalhou numa empresa que tinha segurança, ele vai trabalhar com segurança. Se por uma aventura ele trabalhou numa empresa que não tinha nada, ele não vai usar nada, ele não sabe usar. Entendeu? Isso que é importante. Correto. Beleza, galera? Ok. Mais alguma Obrigado. pergunta? Nada? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Estão tranquilos aí? Vocês estão acompanhando a minha fala? Eu estou falando muito rápido, tá? Vocês vão dando um toque aí, eu tento me policiar, mas às vezes a gente se empolga e começa a falar um pouco rápido, tá? Então, tem problema. Se alguém fala, professor, você está falando um pouco rápido. Ó, não entendi isso. O que, que é isso? Então a gente para, tá? Assim como os colegas aí. Tá com a dúvida, já para no meio do caminho, a gente já resolve. Tá bom, galera? Beleza. Alguém tem algum comentário? Uma pergunta? Beleza. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação.